Então, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para o nosso segundo encontro do Encontros Robesianos Online em 2023, hoje com a presença da professora Rita Helena. Vou fazer uma breve apresentação da professora Rita. Grande parte já conhece, claro, aqui do GT Hobbs, mas para o pessoal do YouTube que não conhece, a professora Rita Helena Souza Ferreira Gomes possui graduação em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, desfrutou de bolsa PDE na Université do Québec, a Montreal, durante o ano de 2005 e concluiu o doutorado em Filosofia também pela UFMG em 2007. É professora da Universidade Federal do Ceará, em Sobral, desde 2007, sendo responsável pelo setor de estudos filosofia geral. Faz parte do quadro docente do mestrado profissional em artes e também do mestrado profissional em psicologia e políticas públicas da UFC. É também membro aqui do GT Hobbes da Ampof. E hoje falará sobre Hobbes e a educação do soberano. Rita, agradecemos a sua presença, agradecemos a presença dos demais que estão conosco e podemos começar. Bom dia a todos, todas. É uma alegria estar aqui. Peço desculpa pela falta de voz, né? Mas é fim de semestre e aqui do meu lado do Brasil anda um calor estranho, com as chuvas estranhas trazidas pelo El Niño para o nosso tempo. Então a voz está um pouco falha, mas agradeço demais, né, a presença de vocês. Agradeço também, né, a organização do evento e, na verdade, a organização ao longo dos anos aí do Clóvis, né, à frente do GT Hobbs. E fico feliz de poder compartilhar com vocês um texto que foi originalmente, né, escrito para a apresentação na Ampof do ano passado, que aconteceu em Goiânia, né, em 2022, e trazer para vocês algumas dessas descobertas, vamos dizer assim, que eu fiz enquanto pesquisava, não é, para a realização desse trabalho. Vou pedir licença para vocês para partilhar aqui, para evitar uma leitura, né? Então eu fiz aqui uns slides, né? E acredito que vocês agora estão conseguindo ver. Então, vou falar um pouquinho sobre essas questões. Por favor, me avisem se eu estiver roubando muito tempo, que eu quero que a gente tenha tempo para conversar também, que eu acho que é até o que pode ser mais frutífero, né? Então, gente, não tem muito segredo, né? Eu tirei toda a a capa, né, assim, de mistério com o nome do texto. Então, Hobbes e a Educação do Soberano, obviamente, quero tratar, não é, como que em Hobbes aparece ou não aparece, né, a questão da educação do soberano. Esse trabalho, né, na verdade, ele é um trabalho que se liga a uma outra série, né, que eu já venho desenvolvendo há alguns anos. Clóvis me apresentou rapidamente, né? E aí é importante dizer que seja no mestrado, seja no doutorado, eu já trabalhava com Hobbes, né? E que de alguma forma esses trabalhos e esse que é o último que eu apresento para vocês, ele vem como um encadeamento, não é? Dessas pesquisas, né? No mestrado, a pesquisa ainda muito nova, né? Vamos dizer assim, muito incipiente, foi sobre a questão da lei natural. Ela me levou à tese, não é, sobre a questão da desobediência, o espaço ali para alguma desobediência legítima em Hobbes, ou seja, o mestrado já engatou, né, na tese, não é? A pergunta do mestrado já engatou na pergunta da tese, e isso que está agora, né, aí no slide para vocês, são desdobramentos que de alguma forma também remontam a essas pesquisas, né? Ou seja, ao final da tese, para mim já fica muito claro, né, o papel crucial que a razão tem na teoria hobbesiana. E aí, a partir dessa percepção do lugar da razão e não só, né, do lugar da espada, como normalmente as pessoas é, percebem e frisam em Hobbes, né? Eu comecei a me perguntar o que é
que haveria em Hobbes sobre a questão da educação. Então, entrei um pouco nessa seara, é uma seara que ainda precisa, não é, na minha percepção, de muitos estudos, nós temos poucas coisas escritas sobre isso. Isso se justifica pela própria fragmentação, como eu vou querer pontuar aqui mais para frente, né? Desse tema em Hobbes, mas que eu acho que também há algumas questões ali que são mais evidentes, né? Então, ao começar a pesquisar sobre a questão da educação, eu concluí, né, em algumas pesquisas atrás, apresentadas inclusive para o GT, né, direto ou indiretamente, que, primeiro, né, a educação tem um papel especial em Hobbes, a considerar a afirmação hobbesiana, não é, de que ninguém pode fazer uma lei para pedir, né, para obrigar as pessoas a obedecerem à lei. Então, entra aí uma dimensão da própria educação, né? Então, é nesse sentido que eu digo que a educação, ela precisa existir na filosofia política hobbesiana, porque é a partir dela que a gente tem o reconhecimento dos direitos essenciais da soberania. Prosseguindo, então, nessa investigação, e é interessante lembrar, né, que isso tudo está muito condensado no capítulo 30 do Leviatã, né, eu fui analisar isso que eu nomeei de elementos curriculares, ou seja, aquilo que lá no capítulo 30 o Hobbes coloca como o que é preciso ensinar, não é? O que é que o soberano deve, né? Cabe ao soberano, deve, entre aspas, né? Cabe ao soberano ensinar no Estado, não é? Então, fazendo essa análise, eu percebi que apesar daquilo que precisa ser ensinado, né? Presente ali no capítulo 30, nós temos sempre um elemento político, né? Ali aparece muito a questão dos mandamentos, tem uma tônica religiosa que parece se confundir ali, mas feita essa análise, né, foi possível perceber que todos os elementos, na verdade, têm um componente, né, têm uma importância de natureza política. Um último trabalho que antecede esse foi voltar para esses mesmos elementos, mas agora buscando perguntar se havia, né, alguma relação mais íntima entre isso que o Hobbes colocava como sendo necessário para a educação dos súditos, né, e as questões da lei natural. Então, essa pesquisa foi interessante porque ela me colocou a inverter, não é? E a fazer conexões que se mostraram, ao final, frutíferas, uma vez que cada elemento desse se articulava com pelo menos uma lei natural, né? Então, há uma articulação possível entre capítulo 14, 15 e capítulo 30 do Leviatã. Né? Então, essas descobertas prévias, não é? Me colocaram aí, como toda pesquisa que eu entendo que se preze, né? Elas trazem perguntas, mas elas sempre trazem muito mais, ou elas trazem respostas, mas elas sempre trazem muito mais perguntas, né? Então, uma pergunta que voltava sempre era: e o soberano? Né? Há algo sobre a educação do soberano? Então, eu resolvi enfrentar, né, inicialmente essa pergunta, né? Como deve ser a educação do soberano a partir da perspectiva hobbesiana? Novamente, né, eu concentrei meus esforços na leitura do Leviatã, e para que eu pudesse, inclusive, me mexer, me movimentar, né, com essa pergunta na análise, eu precisei desdobrá-la em outras três que seriam mais, vamos dizer assim, mais práticas, né, nessa minha condução. E as perguntas foram as seguintes. A primeira é: existe, de fato, né, algum argumento ou argumentos no Leviatã onde a gente possa ver que Hobbes se preocupa com essa formação do soberano, que ela é importante de algum modo, né? Se sim, o que seria, né? O que está sendo proposto? Há uma proposição de como seria essa formação? E, obviamente, né, diante dessa positividade, eu também gostaria de saber,
né, qual é o lugar da própria filosofia hobbesiana nessa educação e qual seria a implicação prática disso, né? É importante dizer que essas perguntas elas são amplas, não é? E esse trabalho ele é tópico, né? Ou seja, esse trabalho ele não tem de forma alguma a ideia de trazer uma resposta cabal para qualquer uma dessas perguntas, mas encontrar indícios, né? E muito mais, penso eu, instigar, né, novas pesquisas e novos pesquisadores e pesquisadoras a se dedicar sobre essa temática. Então, é dentro dessa percepção, né, de trazer indícios, de levantar hipóteses, que eu elaborei esse trabalho que eu estou apresentando aqui para vocês hoje. Então, a primeira pergunta, né? Existe alguma coisa, existe algum argumento, né, no Leviatã que fale da formação do soberano, que dê a entender, pelo menos, que isso é importante para o Hobbes, né? Então, o primeiro lugar, né, onde eu encontrei algo nesse sentido foi na própria introdução. A introdução, como acredito, né, que quem está aqui sabe, né, ou é facilmente perceptível para quem a pega, a introdução do Leviatã, ela é curta, né, e ela tem ali 3 momentos básicos, né, a coisa básica da introdução, onde ele diz o que cada parte vai ser, a que ela se destina, a clássica, né, que todo mundo volta para a introdução e a repara muito bem, que é a questão da analogia que Hobbes estabelece, não é, entre o homem natural e o homem artificial, ou seja, entre o corpo, né, e o Estado, e isso toma boa parte da introdução, e uma parte já ao final, que é a parte que aqui me chamou a atenção, onde o Hobbes, né, vai dizer, olha, é preciso que a gente compreenda que o está a matéria, não é? E o artífice do Estado são as pessoas. Então, nesse sentido, é preciso conhecer a natureza humana. Né? É preciso aprender sobre a natureza humana. E foi bem aí, né, nessa palavrinha que aparece, esse aprender sobre a natureza humana, que a ideia de que há pelo menos um indício, né, de importância dessa formação do soberano já nas primeiras páginas do Leviatã me tocou. E aí eu trago para vocês aqui, né, essa parte pontualíssima, né, que está lá na introdução. Aquele que vai governar uma nação inteira deve ler, ou, se a gente quiser, né, deve aprender a ler em si, não este ou aquele indivíduo particular, mas o gênero humano, né? Então, para mim, isso abriu um espaço, porque aqui ele não desenvolve muito, eu volto daqui a pouco, né? Na verdade, no texto, né? Eu volto um pouco pro que tem mais nessa citação, mas isso para mim chamou bastante atenção, inclusive porque me parece, né, que ao colocar isso, né, e ao falar desse aprendizado, né, do soberano, né, o Hobbes, dentre outras coisas, ele já começa a marcar uma separação, uma diferença daquilo que é o Leviatã, daquilo que é o seu livro, para outros livros. Né? Ele começa, portanto, já a colocar o leitor ali diante de uma perspectiva que vai ser essencial para o contratualismo, né, de que o soberano, né, pode ser qualquer um. O soberano não precisa, nesse sentido, ser um sábio, né? E o soberano também não é aquele, né, que por uma literalmente conjunção astral, né, já está ali predestinado a sê-lo, né? Alguém que porta um direito divino, enfim. Então, é dentro dessa perspectiva que me parece que essa é uma pontuação pequena, né, mais promissora que se articula, enfim, como eu vinha falando, com essa inexistência de um perfil a priori para a pessoa natural do soberano, ou as pessoas naturais do soberano. Né? A gente pode perceber isso
tanto porque o Hobbes não define esse perfil. Se a gente for olhar, né, os capítulos em que ele vai se referir a essas pessoas naturais, ele sempre usa termos bastante genéricos, né, as assembleias, né, o indivíduo, então ele está sempre falando disso. Isso é muito condizente com a própria ideia que vai aparecer com muita clareza no capítulo 13 da igualdade natural das pessoas, que é uma coisa muito moderna também, e mais ainda, né, isso coloca em destaque aquilo que, ainda na primeira parte do Leviatã, Hobbes vai nos ensinar, que é a razão, não é? O desenvolvimento da racionalidade acontece pela via do esforço. Né? Então, me parece que quando o Hobbes coloca, já na sua introdução, algo, né, que deve, entre aspas, como a gente vai entender depois na leitura, que se deve estar entre aspas, né, um dever fraco, se a gente quiser dizer, porque não há ninguém acima do soberano, né, para obrigá-lo na prática. Ele deve desenvolver a sua racionalidade. Então, com esses indícios, eu disse, não, é importante, a formação do soberano é importante. Né? Então, eu passo para a minha segunda pergunta. Né? Mas antes de passar para ela, eu fiquei com a necessidade de compreender, né? De lembrar o que é que o Hobbes está falando sobre essa racionalidade. Como é que a gente desenvolve essa racionalidade? Né? Então, para desenvolver essa racionalidade, a primeira coisa que eu preciso entender é o que a razão é, né? E o Hobbes vai trazer isso no capítulo 5, e no meio, né, de toda essa apresentação, discussão, demonstração que o Hobbes está ali nos propondo, ele nos diz uma coisa que me pareceu importante de destacar. Que a razão, a linguagem, ela nos coloca diante de grandes potencialidades, né? Mas essas potencialidades nem sempre são as melhores. Né? Então, ele diz que a gente tanto tem a possibilidade, com a linguagem e a razão, de fazer ciência, quanto a gente tem também, né, de uma deturpação disso, de cair em absurdos. Né? Então, nesse sentido, nós estamos potencialmente melhores e piores que outros animais. Né? E o que é essa ciência? Aqui, numa definição, entre outras, não é, que a gente podia pegar, eu escolhi essa daqui, né? Que está ali no capítulo 5º do Leviatã. Aqui é a tradução dos pensadores mais antigos, tá, gente? Só para facilitar. Então, um método bom, a ciência, né, como um método bom e ordenado de passar dos elementos até chegarmos a uma ao conhecimento de todas as consequências de nomes referentes aos assuntos em questão. Né? Então, a ciência, ela vem aí, né, como algo qualitativamente superior à prudência, né? À medida em que, mais do que um acúmulo de passado, que é o caso da prudência, né? A ciência, ela trabalha esse passado a partir daquilo que é possível, né? Com a realização do cálculo dos nomes. Então, é possível, olhando para o passado, fazer uma previsão e, nesse sentido, exercer algum controle sobre o próprio futuro. Né? Isso coloca de saída a ciência como muito mais profícua, mesmo que ela não seja infalível, né? O Hobbes não vai ter esse lapso, né? Dizer que a ciência é infalível, é sempre certa, mas ele vai dizer, mas ela é sempre melhor, né? Ela é sempre mais profícua do que a prudência, porque ela é demonstrável. Né? E nesse sentido, por ser demonstrável, né, a ciência também nos possibilita que a gente possa se furtar de cair em absurdos, né? Principalmente, como a gente vai perceber, esses absurdos que nos chegam travestidos de autoridade. E aí aqui o Hobbes já começa, né, a nos mostrar a sua insatisfação com a filosofia, com a ciência, então, reinante, principalmente naquilo que diz respeito ao campo da política e da religião. Então,
Ainda, não é, nessa investigação sobre razão e ciência, no primeiro livro, não é, do Leviatã, o Hobbes vai colocar uma associação muito clara entre a ciência e os benefícios da humanidade, né? Ao mesmo tempo em que ele vai associar os absurdos à questão das disputas, da sedição e da desobediência, né? Eu vou depois, um pouquinho para frente, retornar a essa relação, porque ela também me parece importante para a gente pensar a questão da educação do soberano. Diante desse levantamento, eu cheguei na seguinte hipótese, né? Que a educação do soberano é científica, né? Hobbes diz isso? Sim e não, né? Vamos entender aqui se ele não diz lá atrás sobre essa ciência, né? Lá na frente, no final do capítulo 31, que é o fim da parte 2, ele vai nos dar um pouquinho, né, de ânimo para sustentar essa hipótese, né? Mas antes dessa afirmação mais cabal, eu acredito que a gente já tinha um espaço de sustentação para essa hipótese, a saber, não é? Se o Hobbes está fazendo uma diferença entre prudência, né? Ciência, prudência e absurdo, né? E dentro desses três, o pior é o absurdo, o mediano, não é? E aqui mediano no sentido de medíocre, né? Também pode ser cabível, é a prudência, o melhor é a ciência. Então, seria pouco coerente, não é, que o Hobbes desejasse que esse soberano se guiasse, né, pela via da prudência ou pela da autoridade dos livros que o deixaria susceptível, perdão, aos absurdos, né? Então, eu já entendia que isso era um bom sinal, né? Mas mais do que isso, e retornando àquilo que eu coloquei no fim do slide anterior, não é? Era possível sustentar essa hipótese se a gente fizesse uma triangulação entre a ciência como aquela, né, que traz benefícios para a humanidade e a gente pensasse na própria finalidade do Estado. Então, se a gente for olhar o que aparece, né, quando Hobbes nos fala sobre a finalidade do Estado, lá na frente, né, no capítulo 30, ele vai dizer o seguinte, né, a segurança do povo, não é só a segurança, a preservação básica, mas o favorecimento, não é, a possibilidade de que se desfrute das comodidades da vida. Então, me parece que há uma triangulação possível entre a finalidade da ciência e a finalidade do Estado, de modo tal, não é, que a ciência ela trabalha nesse campo, né, de pensar como nós chegamos a essas consequências, como nós conseguimos produzir essa segurança do povo no sentido que o Hobbes está trazendo no capítulo 30, enquanto caberia ao Estado a materialização dessas condições. Tá? Então, tudo isso me fez acreditar e apostar um pouquinho mais nessa hipótese, né? De que a educação do soberano era científica. E aí me veio, então, a outra pergunta, né? Mas o que quer dizer que a educação do soberano é científica? Quer dizer que o soberano precisa aprender todas as ciências, ou seja, o Hobbes ele volta, né, de algum modo para aquela ideia de um soberano sábio, de um soberano que domina todo o conhecimento. Né? Para chegar aí, eu precisei dar um passinho para trás para saber essa resposta. Eu precisei dar um passinho para trás. E ainda no livro 1, eu fui olhar quais são, né, as ciências que o Hobbes nos apresenta. E aí, lá no capítulo 9, né, que é um capítulo relativamente pequeno, a gente tem uma tabela ao final, onde ele faz, né, a divisão e as subdivisões da ciência. E a gente vê que há dois grandes ramos. O ramo da filosofia natural, que possui 18, né, subdivisões. Dentro dessas 18 subdivisões, nós vamos ter a ética, a retórica e a ciência do justo e do injusto, e
o ramo da filosofia política, ou da filosofia civil, que é a mesma coisa, né? A gente descobre que é o sinônimo da política, que também, né, pode ser lida aí, e aqui é uma citação, gente, eu peço perdão, né? Desde consequências é a palavra do Hobbes, consequências da instituição do Estado para os direitos e deveres do corpo político soberano e para o dever e o direito dos súditos. Tudo isso está englobado, né, na filosofia civil. E aí a gente segue lendo o Leviatã sem muitas outras pistas assim mais evidentes, né? Até que eu chego no finzinho da segunda parte. E aí eu queria lembrar, né? Que o finzinho da segunda parte. O que é a segunda parte do Leviatã? Segundo o próprio Hobbes na introdução do Leviatã. É a parte, não é? Onde ele está discutindo os fundamentos, as estruturas e as coisas que favorecem ou desfavorecem o Estado. Então, eu preciso ler o que eu vou, né, voltar aqui agora para essa citação dentro dessa perspectiva. Aqui, ou o Hobbes está falando, né, sobre fundamento, ou sobre estrutura, ou sobre aquilo que favorece ou desfavorece o Estado, né? Então, o que eu encontro no capítulo 31 e que me parece, assim, talvez a melhor pista, né, que eu consegui encontrar com essa pergunta que eu tinha inicial. E aí, diz o seguinte, aqui são as palavras do Hobbes, né? Mas quando atento novamente no fato de que a ciência da justiça da justiça natural é a única ciência necessária para os soberanos e para seus principais ministros, e que eles não precisam ser sobrecarregados com as ciências matemáticas, como precisam nos textos de Platão, e aí ele segue, e depois eu conto para vocês o que é que tem mais. Mas o que é que me interessa aqui? Me interessa que essa passagem, nesse exato extrato, ela responde à minha pergunta. Ela confirma, não é? De algum modo, a ideia de que Hobbes associa o soberano, né? A formação do soberano, a educação do soberano à ciência, mas não à ciência como um todo, né? Mas a um fragmento dessa ciência, que é a ciência do justo e do injusto, certo? Então, isso daqui, né, me fez parar um pouco. Primeiro, me causou surpresa, né, na medida em que, ao invés de eleger o ramo, né, ou um sub-ramo da filosofia civil, Hobbes tenha elegido a, né, a ciência da justiça natural, a ciência do justo e do injusto, que faz parte aí da filosofia natural, né? No entanto, quando a gente volta e lê isso com mais calma, o que é a ciência do justo e do injusto? É justamente a ciência que vai analisar, a partir da questão das consequências derivadas do contrato, né? A partir aí da linguagem, um foco da linguagem do contrato, como é que isso se desdobra, né? Enquanto a política parece, né, se destinar à questão da instituição, dos direitos, dos deveres do soberano e dos cidadãos. Aquela estranheza inicial, ela acaba se borrando um pouco, né? Na medida que a gente vai percebendo, eu levanto aqui também essa hipótese, né? De que há uma ligação muito íntima, inseparável até, entre entender o contrato e entender as questões institucionais. Eu não posso pensar a instituição política em Hobbes sem passar pelo contrato, né? Então, Hobbes fixa a questão na linguagem, não é? Mas isso está ligado diretamente à própria questão política. Isso vai se desdobrar de algum modo da questão política. É interessante notar, não é? O caminho que o Hobbes faz, né? Para mim foi interessante perceber isso, né? Principalmente nesse momento lá da citação que eu acabei de ler, né? Do fim do capítulo 31, que o Hobbes faz um movimento, ao mesmo tempo, de aproximação com Platão, né? Quando ele vai falar da importância da ciência e tal, para em seguida marcar a sua diferença. Ou seja, é importante saber
não é? Mas primeiro é importante saber uma ciência confiável, né? Que obviamente aí a gente pode lembrar, né, da afirmação robesiana, olha, a ciência política é tão velha quanto o meu livro, né? Mas também pensar que essa diferença ela ocorre na medida em que o Hobbes ele coloca que é possível, não é, ao soberano fazer né, ter uma educação mais pontual, ter uma relação com a ciência mais pontual. Né? Nesse sentido, ele difere bastante do Platão. Ele não precisa de um rei sábio, ele pode ser qualquer um. Né? E aqui a gente tem ainda toda a amarração com aquela ideia, não é, da igualdade natural que eu comecei sublinhando. Né? Por quê? Porque como esta ciência, né, que política, pensando aqui de modo geral, ela é demonstrável como qualquer ciência, né? Então basta ao soberano ou a qualquer um, né, avaliar a racionalidade dos preceitos. Não é preciso o trabalho excessivo, vamos dizer assim, e exaustivo de reconstruir todas as coisas, né? E aí, isso faz, né, com que entre na jogada o próprio Leviatã, o livro, né, o próprio livro do Leviatã. E aqui a gente tem uma amarração, né, que para mim, e aí vocês me dizem, né, se está claro ou se é só o meu desejo que está deixando claro, né, mas aí a gente tem uma amarração entre a citação que está no fim da parte 2 e aquela do começo do Leviatã, da introdução. Então, eu vou ler o final das duas citações que eu roubei de vocês no começo. Né? Então, essa citação que começou, né? Então, o governante de uma nação deve ler, né? Não deve ler em si mesmo, não sua pessoa natural, mas todo o gênero humano. E ela continua. O que é coisa difícil, mais ainda do que aprender qualquer língua e qualquer ciência. Mas, não é? Depois de eu ter exposto claramente e de maneira ordenada minha própria leitura, o trabalho que caberá aos outros será apenas de verificar se encontram o mesmo em si próprios. Ou seja, já na introdução, o Hobbes parece estar nos dizendo o seguinte: é importante que o governante, né, que o soberano, saiba ler o gênero humano. Mas isso é coisa difícil. Isso é coisa muito difícil de se fazer. Mas eu fiz o trabalho duro. Né? Então, neste sentido, o Leviatã, ele parece, né, ele parece emergir como um manual, mas não um manual como os anteriores, mas um manual dotado de rigor científico. E na medida em que ele está dotado de rigor científico, ele está definitivamente apartado, né, daqueles livros que se sustentam, segundo Hobbes, na mera autoridade. Por quê? Porque é possível, né? E aí a gente lembra do veio moderno, né? Que Hobbes tão bem expressa, né? Da importância da demonstração, né? De Euclides, da geometria, todas essas coisas. Né? Então, como isso está presente em Hobbes? É possível que você, olhando, né, você faça esse caminho sem ter todo o trabalho que eu tive. Né? Então, isso parece se amarrar muito bem com o fim daquela citação, né, que está na página, que está no capítulo 31, onde o Hobbes está marcando ali, né, a importância do conhecimento da ciência natural, da justiça natural, né, mas não da ciência como um todo. E aí ele termina essa parte do Leviatã dizendo o seguinte para nós: fico novamente com alguma esperança de que minha obra venha um dia a cair nas mãos de um soberano, que a examinará por si próprio, pois é curto e penso claro, sem a ajuda de algum intérprete interessado ou invejoso.
e que, pelo exercício da plena soberania, protegendo o ensino público desta obra, transformará esta verdade especulativa na utilidade prática. Então, gente, eu entendo, não é, que esses dois pontos realmente bem espaçados, né, colocam não só, né, algo sobre a importância da educação do soberano, mas sobre a importância do Leviatã para essa educação, não é? Para essa formação, se a gente quiser dizer assim. Então, quais seriam as implicações práticas, não é? De um soberano que é educado, né, na filosofia robesiana. Então, a primeira coisa, não é? E talvez a mais óbvia, é que com de posse, né, desta educação, compreendendo ali a ciência do justo e do injusto, tendo lido o Leviatã, o soberano tem toda a condição, não é, de colocar em prática o próprio Leviatã. Né, a própria estrutura que foi, nesse sentido, idealizada como Estado por Hobbes. E na medida que isso se coloca em prática, há a preservação da paz, né, e entendendo aqui que essa preservação da paz, ela requer uma atenção constante, como a gente sabe. Né? Em Hobbes, a paz não é definitiva, né? Ela está sempre, de algum modo, requerendo esse posicionamento muito ativo do soberano. E por isso a importância do Leviatã volta. Né? A educação, a implicação prática é essa própria atenção, né? E a condução dessas muitas áreas que cabem, né, ao Estado para garantir, né, essa paz e que os cidadãos e o Estado em si possa desfrutar de certa comodidade. Né? Então, o que é que acontece aqui? Aqui me interessou voltar para o capítulo 30, né, porque uma das coisas necessárias e básicas, como a gente viu em outros trabalhos, para que a paz seja preservada, a soberania respeitada, não é? É a própria compreensão do que é esse Estado, de por que é que nós chegamos nele, e que só pode ser atingido isso de forma mais, vamos dizer assim, um pouco mais segura, não por uma determinação legal, mas por uma educação. Então a gente vê já aqui uma união, né, um circuito que vai unir a educação do soberano à educação dos cidadãos. Para que a educação dos cidadãos, né, para que haja aquela reformulação que o Hobbes está propondo lá no capítulo 30, no sistema educacional, né, isso passa, em alguma medida, né, pela educação do soberano. Rita, não pode acontecer de outro modo? Até pode, mas aí por um puro acaso, né? E, obviamente, um puro acaso não pode ser algo no qual a gente confia para a preservação da paz. Né? Então, para Hobbes, me parece, e isso aqui seria uma conclusão importante, né? É que há um elo entre a educação dos cidadãos e a educação do soberano. Esse elo vai garantir essa reformulação do sistema educacional, né? E vai explicar, me parece, a constância, né? E a importância das críticas que Hobbes faz à própria universidade, às autoridades então vigentes, não é, nos livros, às doutrinas antigas. Por quê? Porque Hobbes não está atacando, não é simplesmente algo no sentido teórico, mas ele está pensando numa perspectiva prática, ou seja, na medida em que, né, eu preciso pensar uma outra educação do soberano, eu preciso que ele tenha acesso a um outro tipo de produção, no caso, a produção científica que o próprio Hobbes fez, não é? Para poder estabelecer essa reforma. Né? E como é que eu vou conseguir isso se esse ciclo está fechado? Tentando furar isso.
né? E eu vou furar isso na medida em que eu mostro, eu apresento não só, não é, o problema das universidades, mas também a segurança, a demonstrabilidade, a perspectiva de previsibilidade que essa ciência política, que está no Leviatã, desenvolve, né? O que é que ela permite. Então, eu entendo, não é, que essas são implicações práticas. Nesse sentido, o Leviatã ele não é um livro de um ideal simplesmente, mas ele é um livro que tem um leitor. Ele pode ter mais de um destinatário, né? Mas ele tem pelo menos como destinatário o soberano, né? E isso para mim permite, né, ao mesmo tempo trazer aí alguns indícios, né, de que Hobbes pensou, não desenvolveu no sentido pontual, né, mas ele pensou a educação do soberano. Qual é a dificuldade, né, para quem, como eu ou como nós, né, se dedicam a pensar o Leviatã? A dificuldade é que isso está fragmentado. Por quê? Porque se o Leviatã ele está, né, aí nesse papel de ser lido, né, de ser aquilo que vai servir de livrinho de cabeceira para o soberano, ou seja, vai ser aquilo que deve educar esse soberano, vai ser esse material didático do soberano. Então, o Leviatã como um todo carrega esse projeto educativo. E isso, né, mostra que essa fragmentação, por pior que ela seja, no sentido de nós que estamos ali catando, né, para tentar entender o conjunto, essa fragmentação ela não é um defeito, né, mas ela é um ponto de coerência dentro da própria perspectiva hobbesiana. Ou seja, como que a gente não se admira de algum modo, né, de que uma passagem lá na introdução se conecte, não é, com tanta beleza, vamos até dizer assim, né, mas com tanta sutileza e ao mesmo tempo praticamente colocando, não é, coisas muito próximas, uma lá na introdução com o fim da parte 2. Né? Então, eu entendo que essa fragmentação, ao contrário, né, do que pode parecer como um desinteresse, talvez ela venha mostrar, né, como que a questão educativa ela está presente, né, ali em todo o Leviatã. Né? E isso aqui, abrindo um parêntese, né, talvez possa, né, ser comparável ao próprio caminho inverso que eu fiz lá naquele outro trabalho, de encontrar, né, um reflexo do que está no capítulo 30 e do que está lá no capítulo 14 e 15. Então, esses pedaços, né, que se encaixam me dão a esperança, né? O Leviatã é um livro esperançoso, mas aqui sou eu, a pesquisadora esperançosa, né? De que haja um quebra-cabeça, uma imagem maior que a gente possa fazer na medida em que a gente vai juntando esses pedaços, né? Então, a própria esperança, não é, que o Hobbes vai colocar, né? E esperança aí como confiança em si mesmo, como ele mesmo vai dizer lá no Leviatã, né? De que o Leviatã caia nas mãos do soberano. E é interessante que o Hobbes não está nem pedindo, né? E não é nem só interessante, é coerente, né? Ele só quer que o livro chegue. Ele tem tanta confiança naquela demonstração que ele não, ele está dizendo, olha, eu não preciso estar lá. Ele só precisa ler sozinho, né? E fazer essas ligações que eu já fiz, né? Então ele só precisa corrigir não, acompanhar, né? E ver como há uma correção entre elas. Então, essa própria esperança e essa ideia de que um dos possíveis destinatários, não é, do Leviatã é o soberano, me faz, inclusive, pensar outras coisas. Talvez isso possa nos ajudar
né? Em outras temáticas que eu acho que são muito recorrentes, né? Nós discutimos muito, as pessoas, né, que estudam Hobbes, há uma discussão ali, né? Ah, né? Vamos ler o Leviatã só as duas primeiras partes, né? Ah, é ciência ou é retórica? Então, talvez se eu pensar que um dos destinatários, não é, do Leviatã, e talvez o destinatário privilegiado seja o soberano, eu posso olhar para essas outras duas partes de uma outra perspectiva. Eu posso olhar para o Leviatã, não é? Não como um instrumento meramente retórico, como algo ali do campo da manipulação, nem meramente científico, não é? Mas como algo que precisa garantir essa aliança. Por quê? Porque eu preciso, não é? Garantir que essa demonstração ela é literariamente acessível. Porque eu não vai ser um sábio que vai lê-la. Vai ser uma pessoa qualquer que está na posição de chefia do Estado, não é? Então, nesse sentido, eu consigo compreender, não é? Que, inclusive, abordagens que trazem, não é, reiteradamente passagens bíblicas, né, e coisas como que tais, elas não são só um instrumento retórico, mas elas são algo que diz respeito ao próprio contexto sócio-histórico, político, que precisava ser enfrentado pelos soberanos. Ora, o Hobbes está ali, nesse sentido, endereçando, me parece, questões estratégicas. Era preciso ter essa linguagem. Não ele só como autor, mas esse soberano. Era preciso saber fazer essas articulações, né, para que ele pudesse lidar com as questões do seu tempo. É óbvio, né, que isso daqui é um puxadinho, né? É algo que me toca e que eu coloco, né? Porque eu entendo que, ao pesquisar sobre a questão da educação, às vezes nós somos, não é, lançados e lançados em algumas descobertas que impactam diretamente em outras temáticas mais, mais evidentes, né, nos estudos hobbesianos. Então, aqui era só para fazer essa pontuação, né? E com isso, gente, eu encerro, né? Lembrando que a ideia aqui, muito mais, não era trazer né, uma tese, né? Mas indícios, pistas e um convite, né? Para que outras pessoas possam se juntar aí nessa brincadeira, né? De quebra-cabeça. Então é isso, gente. Obrigada. Ok, Rita, obrigado. Obrigado você. É, Bom, eu passo a palavra para os colegas. Marcelo, Anderson, se tiverem questões. Oi, me ouvem? A rigor, questão eu não tenho. Eu queria primeiro parabenizar a Rita. Acho uma leitura muito consistente, cuidadosa. E olha que é fácil errar a mão aqui, né? Muito fácil, né? Nesse em Hobbes. Eu fiquei foi com uma curiosidade, porque assim, muita gente quando vai trabalhar esse tema da educação no Leviatã, em Hobbes como um todo, muitas vezes gosta de fazer certos paralelos com aqueles manuais tradicionais de formação de príncipes, ou mesmo, por exemplo, o Cortesão, né, do Castiglione, e coisas assim. Eu queria ouvir um pouco a Rita sobre como ela se relaciona com essas leituras que tentam fazer essas aproximações com o Leviatã do Hobbes, né? Quase que ah, alistando o Hobbes à força, não é? Nessa linhagem dos escritores de manuais para o príncipe. Então, obrigada, Marcelo. Obrigada, Anderson. Vi aqui o teu comentário, né? É, Então, Marcelo, assim,
preciso começar dizendo que eu não sou, não é? Assim, eu não tenho grandes, né, conhecimentos desses autores, né, que você está falando que fazem essas articulações, mas eu acho que a gente tem que ir com muita cautela, né? Porque eu acho que o próprio Hobbes, ele às vezes nos coloca, né, nesse lugar, né, de, olha, né, o soberano deve, né, e esse deve é sempre entre aspas, então, mas há essa diferença que me parece fundamental, né? Se a gente entende que Hobbes está ali num campo de convencimento, né, num campo de um manual tradicional, a gente perde o essencial, que é a dimensão científica, né? Ou seja, em tese, para mim, pelo menos, né, o que parece óbvio é que o Hobbes está muito convencido, né, de que aquilo que ele está falando não é fruto de uma perspectiva individualizada dele, mas é fruto de uma demonstração geométrica, né, na medida em que é desse paralelo que ele vai traçando sempre, né, entre a política e a geometria. Então, se a gente perde isso de vista, eu acho que a gente perde o Hobbes, não é? A gente perde essa dimensão, não é? De que o Hobbes ele nos coloca, vamos dizer assim, a defender a ciência mais do que o Leviatã. Eventualmente, né? O Leviatã obviamente, para ele, né, um escrito científico. Mas o que há de importante no Leviatã é que ele é demonstrável, né? O que há de importante no Leviatã não é a dimensão de ser um livro de cabeceira, mas é o contrário, ele deve ser um livro de cabeceira, porque ele é um livro racionalmente fundamentado, né? Não sei se eu comentei exatamente o que você estava esperando, Marcelo, mas é o que eu consigo te dizer por hora, né? E acho arriscado. Acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né? Porque, principalmente porque é um tema muito fragmentado, a gente fica muito solto, né? Muito solta. Por isso que é sempre um desafio apresentar, né? E é importante, ao mesmo tempo, né? Apresentar trabalhos como esse para vocês, porque eu acho que a gente vai tendo uma baliza, né? Se a gente aqui não errou a mão, né? Se aqui não há uma ligação que me parece muito possível, mas que na verdade tem ali um vão, né? Racional que eu não posso ultrapassar. Mas te agradeço muito o comentário. Uma outra coisa, Rita, enquanto falavas e enfrentavas algumas possíveis objeções que poderiam ser feitas à leitura que estavas construindo, como criteriosa que tu és, claro, né, antecipando eventuais críticas, mas tem uma coisa que eu pensava que era o seguinte: o Hobbes, ele acaba em dado momento dizendo que, bem, entre a verdade e a paz, o soberano deve escolher a paz. Nesse limite, né, nesse ponto, né, aqui a afirmação de que aquilo que deve guiar digamos assim, a formação do soberano é a dimensão científica. Aqui a gente tem algo para ser pensado, né? É mais alguma coisa que tu poderias, quem sabe aí, também tentar responder. Não sei se tu já havias te deparado com isso, mas enfim, eu acho que essa é uma questão que realmente, para quem quer trabalhar esse tema da educação em Hobbes, em algum momento a pessoa vai ter que enfrentar e talvez tenha que chegar a algumas conclusões mais parciais, né, do que propriamente definitivas acerca disso, né, em Hobbes. Eu não sei, o que é que tu achas? Eu acho ótimo, né? Já tinha, né? Não nesses últimos trajetos eu não enfrentei essa questão. Mas eu acho essa questão sempre intrigante, né? Sempre foi uma coisa assim que coloca, e eu fico me perguntando, vou te dar uma resposta agora
de momento, né? O que é que eu quero dizer com isso? Não é uma resposta de quem revisitou e de quem tentou tirar as capas, né? Como eu fiz aqui com outras passagens. E já te digo que já anotei aqui, como quem diz, próximo trabalho vem aí, né? Eu acho Uhum, que uhum, realmente sim. é dentro dessa perspectiva que a gente vai precisar responder algumas coisas. Mas, nossa, gente, agora só veio aqui. É, mas o que que eu penso, né? Eu acho que eu preciso retornar para o contexto dessa afirmação robesiana, porque me parece que a grande questão seria e se, não é? Caberia, o Hobbes poderia, por exemplo, insuflar, né? uma, uma rebelião, né? Porque para instaurar o Leviatã, para colocar um soberano educado pelo Leviatã, e eu acho que ele, obviamente, não poderia fazer isso. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, não é se eu acho, né? A minha intuição inicial é a paz e a verdade são lados da mesma moeda. Agora, se eventualmente essas coisas se apartarem, ou seja, se de algum modo alguém, em nome de uma verdade, não é, desejar instaurar uma guerra, não é, essa pessoa já está fazendo tudo errado. E aí eu penso que ele pode estar falando, inclusive, não é, de outros campos que não sejam simplesmente o campo da verdade da ciência política, não é? Ou seja, até que ponto, em nome, por exemplo, não é, não sei, né, de alguma descoberta, né, em outro campo, sei lá, na astronomia, não é? Que seja reprimida por algum motivo por esse soberano, né? Eu posso lutar com ele? Não. Então, eu preciso voltar, mas a minha intuição inicial é essa, assim, que eu acho que o Hobbes ali, ele está se precavendo, né? E por isso mesmo, ele precisa dizer aquela frase, né, que eu chamei a atenção aqui, que é do campo da esperança. Ele não tem como forçar esse soberano, porque na hora que ele forçar esse soberano, né, ele cai numa contradição com ele mesmo, né? Então, ele criou uma Uhum, sinuca de bico, né? Ele arranjou uma situação ali uhum, que, que é uma sinuca de bico. Mas eu acho que é um excelente tema para uma próxima pesquisa, Marcelo. uhum. É que no limite, não é? É uma concessão de que a prática política é anterior do que a própria ciência política, né? De que ela, no limite, ela é mais fundamental, né? E aí, claro, daí a gente pode extrair muitas e muitas consequências. Obrigado, Rita. Eu que agradeço, eu que agradeço. Rita, deixa eu aproveitar esse gancho aí para pegar o gancho do que o Marcelo falou, tanto sobre essa relação entre a verdade e a paz, mas eu não sei, talvez como uma sugestão, né, já que você tem esse desafio de talvez pensar isso futuramente, mas talvez também se colocar em questão justamente o tema da autoritas fact legem, né? Essa tese de que é a autoridade que faz a lei e não a verdade, né? Ela também embaralha um pouco essa questão da ciência. E lógico, eu não estou dizendo que eu concordo, né? Mas a gente sabe que tem muitas leituras uh, ao longo do século XX que tendem a enfatizar muito mais no Hobbes a questão da autoridade, né, do que da ciência e da verdade, né? Então a gente tem algumas interpretações, né? O Hobbes ligado muito mais a uma teoria do comando lá do início da modernidade e que, portanto, a ciência estaria realmente em segundo plano, já que, em última instância, é a autoridade que faz a lei. Então, é só uma sugestão, né, não sei se você quer falar sobre isso, mas talvez para você pensar, né, já que aí a gente entenderia, bom, em última instância, do que vale a, a educação científica do soberano, sem última, em última instância, é a autoridade. Eu acho que isso seria é um ponto sempre interessante e problemático
na filosofia do Hobbes. Mas isso não é bem uma questão, é mais uma consideração. Outras coisas que eu tenho aqui para dizer, bom, concordo aí com as palavras do Marcelo, eu acho que você consegue manter o rigor sem transformar propriamente o Leviatã num espelho dos príncipes, né? Eu acho que isso é importante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o teu texto mostra que o Hobbes abre uma margem para pensar algum tipo de bom governo, né? E isso sim mostra, de alguma medida, uma grande novidade, né, em relação àquelas leituras mais clássicas que entendem que o Hobbes teria uma concepção, digamos, de filosofia política, na qual o que importa é o Estado, a estrutura jurídica do Estado, e o bom governo, né, não teria relevância nenhuma. Né? Então, todas aquelas discussões mais clássicas, desde Platão, Aristóteles ou mesmo dos manuais dos príncipes dos espelhos dos príncipes estaria excluída, né, da filosofia do Hobbes. Eu acho que você com rigor mostra muito bem isso. Mas aí eu queria só, não sei se é bem uma questão, mas enfim, talvez aqui para estimular o debate, né? Você traz muito bem essa questão de relacionar a educação do soberano com o leite a ti mesmo, né, que está ali na introdução ao Leviatã. E aí eu estou pensando aqui no seguinte, Rita, né? Lá no não também no Leviatã, mas especialmente no De Corpore, né? Quando o Hobbes faz aquela distinção entre método analítico e sintético, ele diz muito claramente que o sintético é um método é, para a descoberta, enquanto que o analítico é um método, digamos, próprio para a educação, né? Então, eu queria um pouco também te ouvir falar sobre isso, né? Se você acha que para o soberano basta esse método analítico, e aí a relação, será que o leite a ti mesmo é uma aplicação do método analítico, né? Já que a gente também tem muitas leituras, interpretações que mostram que esse leite a ti mesmo pareceria um problema, digamos, para a filosofia do Hobbes, uma vez que ele parece, digamos, não mais depender do conhecimento lá dos princípios, do movimento, da geometria, mas é um conhecimento que parte da própria imaginação, né, do conhecimento ali das paixões. E aí, só para encerrar, né, a gente me parece que quando ele está falando em conhecer o gênero humano e ler em si mesmo as paixões de todos, né, eu não sei o que você acha, mas aqui parece que tem uma ideia de que realmente isso é possível dado uma certa igualdade, né, uma certa não dada a igualdade natural entre as pessoas, e isso estaria fundado justamente também na distinção entre talvez a imaginação e a razão, dado que a razão e a ciência são artificialmente construídas, dependem do esforço, né? E, portanto, isso vai distinguir os seres humanos, enquanto que aquilo que é natural é justamente a imaginação, né? No âmbito da imaginação e, portanto, para pensar as paixões, o que iguala as paixões humanas é o fato de que elas se reduzem ao conatos, né? Esse mesmo princípio. Né? Então, um pouco para te ouvir sobre isso, sobre essa distinção, como você vê essa distinção entre método sintético e analítico, se ele pode ser aplicado nessa ideia do leite a ti mesmo, enfim, né? Não sei. Mas, Clóvis, assim, acho que tem um monte de coisa aí, né? E antes de chegar na última, eu vou comentar as outras do caminho, tá? Então, eu acho que é interessante pontuar que, para mim, essa discussão que você aponta, né? Que a partir da pontuação do Marcelo entre a verdade e a paz, né? E talvez um outro lado disso, essa questão da autoridade que faz a lei e não a verdade, né? Não a ciência que faz a lei e tal. Isso para mim é interessante porque eu acho que isso se amarra, não é à toa que eu cheguei na educação. Eu cheguei na educação pela via da discussão da desobediência legítima. E aí o que é que para mim, não ficou assim de grande aprendizado das pesquisas de doutorado, né? É, o soberano pode ser de qualquer jeito. Ele pode não fazer um bom governo, ele pode ser irracional, ele pode usar a espada, né, à torto e à direito, ele pode fazer
né, a autoridade dele simplesmente na brutalidade, porque não há nada que o impeça. Mas isso não é o mais racional. Então, eu acho que há em Hobbes, ao mesmo tempo, né, que o frisar dessa autoridade, há em diversos espaços, para mim, pelo menos, né, indícios de que ele está preocupado, sim, com um bom governo. Né? Inclusive, quando ele diz, olha, a segurança do povo, a finalidade do Estado é a segurança do povo, e a segurança não é a mera preservação. É a comodidade da vida, né? Onde ele vai dizer, olha, o soberano pode fazer o que quiser, mas eu sou péssima, gente. Eu li o Leviatã 1000 vezes, mas não adianta que eu não decoro do jeito que está escrito. Mas ele vai dizer assim, olha, as pessoas estão passando fome, não tem, porque há uma diferença entre o direito e o fato. Você pode botar o que você quiser, mas se você chegar numa situação tão ruim, não é? Que as pessoas não se sentem mais ali minimamente contempladas, né? Então, o que que você vai ter? Uma rebelião. É ilegítima? É ilegítima. Mas é uma rebelião que mata o rei, como ele viu acontecer. Né? Então eu acho que essas coisas elas realmente se conectam, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem a educação como algo que não tem um capítulo, porque não pode ter um capítulo, porque eu não posso chegar e dizer assim, olha, é isso aqui que ele vai fazer e fulano vai fazer isso com ele, porque senão eu botava nesse fulano um poder tal, né, que embaralharia tudo, né? Então eu preciso disso difundido, né? Então eu penso um pouco por aí essas questões e acho que elas estão muito bem amarradas. Por isso que eu acho que o tema da educação a gente tem mais o que pesquisar, né? E aí chegando na tua questão que era de fato uma questão, né? Eu eu tendo a pensar e aí assim quero até ouvir vocês, né? Mas assim eu tendo a pensar muito que o Hobbes está colocando, não de uma forma antagônica, né? O analítico e o sintético, mas de uma forma complementar, né? Ou de uma forma complementar. Até assim, eu descubro algo, né? E eu amplio, né? A partir da abstração, eu consigo dar um salto qualitativo, né? Me parece que essa é a mesma questão que está presente em relação entre a prudência e a ciência. A prudência não é ruim, ela só não é boa o suficiente, né? Então, nesse sentido, eu acho que isso tem a ver, sim, com a educação do soberano. Por quê? Porque o Hobbes, ele não está apostando, não é, num mega cientista, eu acho. Ele não está apostando, ele está apostando em alguém, não é, comum, em alguém que ele precisa, inclusive, fazer esse chamamento dessa descoberta no campo individual, né, de dizer, olha, se você pensa, né, nas suas insatisfações, imagina o povo, não é? Então, para mim há uma certa continuidade nessas coisas, né? No entanto, a, a dimensão experiencial, né, ela é muito básica. E talvez isso é aí que eu acho que vem a ciência, né? A ciência vem para que a gente possa saber como manipular, né? Não no sentido ruim da coisa, né? Mas como manusear, talvez, melhor dizendo assim, como manusear essa experiência. Como ampliar essa habilidade, né? E aí eu penso, acho que no capítulo 5 também, né? Quando o Hobbes fala da prudência, e aí ele vai dizer, né? Olha, né, imagine alguém que tem muita destreza, né? Com os membros e tal. Agora imagine essa pessoa entendendo, né? De anatomia, ele não diz assim, né? Mas ele entendendo, né? Dos movimentos, dos músculos. Ele vai fazer um estrago, ele vai virar um grande. Então, para mim, essas coisas estão conectadas, né? E por isso, talvez, a gente possa pegar, né, lá no começo, ele falando, olha, lê todo mundo, né? A partir de você. E ao mesmo tempo ele diz, mas entende aqui a ciência, que a gente pode extrair disso.
E isso, para mim, está na própria estrutura do Leviatã. Ele começa com a gente. Ele começa com a materialidade humana, né? Individual. Entender, inclusive, como é que eu não posso ter razão sem ter a sensação. E ele vem construindo isso. Então, para mim, né, essas coisas elas não são desconexas, né? Elas são bem amarradinhas. Não sei se era por aí, Klaus, que tu estava me perguntando. Não, não, por aí mesmo, porque esse método, no método analítico, né, é possível você conhecer com o mesmo rigor sem ter que passar pelo conhecimento dos princípios da física, né? Então, me parece que o leite a ti mesmo ele pode ser efetivamente interpretado como estando de acordo, digamos, com a ciência hobbesiana, com essa distinção, né? E me parece isso que aparece no seu texto quando você justamente diz que esse conhecimento, esse suposto conhecimento e educação do soberano, ele está mais restrito propriamente à política, né? Ele não exige aquele conhecimento de um cientista desde os princípios da física e do movimento, né? Então, talvez o Leite a ti mesmo ele mostraria aquilo que é mais central para o soberano conhecer as paixões humanas, né? Isso, espero que sim, porque aí dá coerência no que está escrito e o rumo que eu tenho ido. Eu estou imaginando. Bom, gente, temos mais questões aí, Marcelo? Não, por hora não, imagina. Claro que esse é o tipo do assunto que evoca muitas coisas, né? Mas eu acho que por hora, bem, da minha parte, eu estou bem satisfeito, bem contente de ter escutado a Rita e ficarei aqui pensando com meus botões. Com certeza. Bom, gente, Coisa boa, gente. Obrigada pelas questões a gente e pelos agradece. comentários. Tá bom, a gente agradece, Rita, foi bom te ouvir e em breve teremos novos encontros robesianos online aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigada, gente. Valeu, tchau, tchau.